Olá, aqui quem fala é o Raí Bernardo e o assunto de hoje será gases. Bem, antes de iniciarmos a resolução das questões, gostaria de entrar com alguns comentários importantes para o entendimento do conteúdo. Vamos a eles. Nos estudos sobre gases, nós adotamos um modelo teórico que é bem simples e que na prática não existe. Este modelo é chamado de modelo do gás perfeito e ele atende a algumas características, okay? Que são: suas moléculas constituintes encontram-se em movimento contínuo e desordenado, regido pelos princípios da mecânica newtoniana. Há choques constantes entre as moléculas e as paredes do recipiente, que são perfeitamente elásticos, ou seja, não há perca de energia pelo sistema. Não existem forças de coesão entre as moléculas e o volume da molécula é desprezível comparado ao do gás. Certo? Bem, outra informação importante: os gases perfeitos ou ideais são fictícios, ou seja, não existem, como eu já havia dito. Mas os gases reais, em determinadas condições, como baixas pressões e altas temperaturas, comportam-se praticamente como ideais. Ou seja, um gás real ele pode se comportar como ideal através de determinadas condições, como baixas pressões e altas temperaturas. Ok? Portanto, entendido esses comentários, vamos para as questões. A primeira questão ela é bem simples, entretanto, através dela é possível nós extrairmos alguns conceitos interessantes para o entendimento do conteúdo. Vamos a ela. O que é que ela diz? Se aumentarmos a temperatura do gás contido em um recipiente fechado e isolado, o que é que acontece? Item A. A energia cinética média das partículas aumenta. Item B. A pressão aumenta e a energia cinética média das partículas diminui. Item C. A energia cinética média não se altera e a pressão aumenta. Item D. A energia cinética média e a pressão permanecem constantes. Ou item E. Nada do que foi dito ocorre. Bem, vamos lá. Resolução. Seguinte. O que é que ele diz na questão? Ele diz que há uma elevação da temperatura. Mas o que é uma temperatura? Certo? A temperatura, gente, define o estado térmico de um corpo ou sistema. Okay? E isso deve-se ao grau de agitação das moléculas ou partículas. Se as partículas ou moléculas estiverem muito agitadas, nós temos que aquele corpo ou sistema está quente. Se elas não estão tão agitadas, nós temos que aquele corpo ou sistema está frio. Certo? Portanto, a temperatura ela vai definir o estado térmico de um corpo ou um sistema através do grau de agitação das suas moléculas. Okay? Portanto, se há uma elevação da temperatura, há um aumento ou uma elevação do grau de agitação das moléculas ou partículas. Certo? E se há um aumento nessa movimentação, nós temos a energia que está associada a essa movimentação. Qual é? Energia cinética. Portanto, se há um aumento da movimentação, há um aumento da energia cinética. Ok? Aumenta o grau de agitação, aliás, eleva a temperatura, aumenta o grau de agitação das partículas e há um aumento da energia cinética. Ok? Antes de marcarmos a resposta certa, vamos só um comentário importante. Que é a energia cinética média molecular. Okay? Ela é dada pela seguinte equação. Ó. EC, energia cinética, é igual a 3 meios de kT. Certo? Ou seja, se você já soubesse essa equaçãozinha aqui, você já poderia responder a questão de cara. Por quê? Porque ó, se eu tenho que há uma elevação dessa temperatura aqui, ó, eu tenho logicamente que há um aumento também da energia cinética. Certo? Esse Tzinho aqui é de temperatura. E esse K é uma constante chamada constante de Boltzmann. Ok? Então, se você soubesse essa equação, você já poderia responder a questão. Okay? E essa equação ela é encontrada através dos conceitos da mecânica newtoniana. Certo? Portanto, vamos marcar o item. Logo de cara, já podemos perceber que o item correto é o item A, né? Porque ele diz que a energia cinética média das partículas aumenta. Isso que nós já havíamos conferido aqui. Portanto, a resposta correta, item A. Vamos para outra questão. O que ela diz? Certa massa de gás ideal, inicialmente na CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, okay, que é a temperatura a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e pressão de 1 atm, sofre uma transformação isobárica, atentem-se para esse nome aqui, e aumenta seu volume em 80%. Okay? Em graus Celsius, ou seja, ele quer a resposta final em grau Celsius. Qual foi a variação da temperatura sofrida por esse gás? Ou seja, ele quer o ΔT.
variação de temperatura. Bem, inicialmente eu recomendo que vocês façam sempre isso. Coloquem os dados que a questão fornece na resolução, certo? Como vou fazer agora, ó. Ele deu que a temperatura é 273 e que a pressão é 1 atm, porque está na CNTP, né? E aumento de 80% do volume, ok? Mas aí ele não quer em graus Celsius, eu não posso colocar logo em Celsius, não, ok? Todas as questões que vocês forem resolver que esteja relacionada com gases, a temperatura usei sempre na escala de Kelvin, ok? Bem, aí ele fala na questão transformação isobárica, mas o que é uma transformação isobárica? Vamos lá. Transformações gasosas. Nós temos, eu enumerei aqui 3, tá? Existem outras, certo? Mas eu vou comentar inicialmente somente essas 3. Que é a isométrica, a isovolumétrica ou isocórica. Isométrica, isovolumétrica ou isocórica. É essa mesma transformação. Essa transformação que ocorre a volume constante. Portanto, se na questão tiver transformação isocórica, que ocorreu a volume constante. Transformação isobárica é aquela transformação que ocorre a pressão constante, certo? Ou seja, a pressão não variou depois daquela transformação. E transformação isotérmica é aquela que a temperatura não varia, a temperatura é constante. Okay? Na questão diz que é transformação isobárica, ou seja, a pressão não variou. E ele quer o ΔT. Vamos lá. Novamente os dados, certo? Lembrando, sempre usar 273, sempre usar em kelvins, ou seja, 273 kelvin. Bem, ele diz que o aumento do volume é 80%, ou seja, o volume final é 1,8 vezes o volume inicial, certo? Se tem um aumento de 80%, ou seja, é aquilo que eu já tinha mais 80%, que dá 1,8 do volume inicial. Como ele diz que é uma transformação isobárica, nós temos que lembrar da equação geral dos gases perfeitos, ó, que é essa equaçãozinha aqui. Importante que vocês saibam, essa equaçãozinha aqui é encontrada através da equação de Clapeyron, ok? Portanto, é muito importante que vocês não esqueçam a equação, que ela vai ser utilizada em muitas questões, certo? E se ele diz que é uma transformação isobárica, eu tenho que é uma transformação com pressão constante, ó, como eu coloquei aqui, ó. P0 e P0, ou seja, são pressões são iguais. Se elas são iguais, eu posso cortá-las, eu posso tirá-las da equação. Portanto, a equação fica assim, ó. Volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. Ok? Substituindo os valores, nós temos que o volume final é igual a 1,8 do volume inicial. Ó. Eu posso cortar. Fica com 1,8 e a temperatura inicial é 273 Kelvin, ou seja, eu tenho que a temperatura final é 1,8 a temperatura inicial. Ok? Vamos lá, mais uma vez os dados. Assim, nós temos que a temperatura final é 491,4 Kelvin. Ok? Dessa forma, temos que a variação da temperatura é dada por ΔT, T menos T0, portanto, o ΔT é igual a 218,4 Kelvin, ok? Transformando isso para Celsius, certo? Se você, vai lembrar essa conversãozinha de escala Celsius-Kelvin, se eu utilizar isso aqui, nós vamos obter o mesmo valor, ok? Portanto, eu tenho que o ΔT é o mesmo valor, o ΔT em Celsius é o mesmo valor do em Kelvin, ok? Lembrando, gente, é graus Celsius, mas não é graus Kelvin, é somente Kelvin, ok? Entendido? Próxima questão. Bem, a figura 1 representa um gás perfeito de volume V0 contido no cilindro fechado por um êmbolo de peso P, que pode se mover livremente. Coloca-se gradativamente grãos de areia sobre o êmbolo, que desce até o gás ocupar o volume V0 sobre 3, ou seja, o volume é reduzido a 1/3 do volume inicial, como mostra na figura 2. Vamos lá. Está aqui, ele diz que a figura 1, essa figura 1, ou seja, com o volume V0 do que desse gás contido nesse cilindro, e aqui nós temos um êmbolo, aqui nós temos um êmbolo, e aqui dentro o gás, ok? Ele diz o quê? Coloca-se gradativamente grãos de areia sobre o êmbolo. Aqui os grãos de areia
certo? E nós podemos notar ó, que o volume reduziu a 1/3 do volume inicial. Ok? Admite-se que o processo é quase estático, ou seja, suficientemente lento para que o sistema se mantenha em equilíbrio térmico com o ambiente, que por sua vez se mantém em temperatura constante. Pode-se afirmar que o peso total de grãos de areia colocado sobre o êmbolo é igual a 3P, P sobre 3, 2P ou 0. Vamos lá para o entendimento dessa questão. Resolução. Novamente colocando sempre os dados, ó. O que é que ele fala para mim? Ó? Ele diz que o volume final, após colocar os grãos de areia em cima do êmbolo, foi reduzido a quê? A 1/3 do volume inicial, ou seja, V0 sobre 3, ok? E o peso do êmbolo, nós vamos chamar de PE, certo? Que eu estou convencionando isso aqui. O peso da areia, nós vamos chamar de PA. O processo é isotérmico, como ele fala na questão, ok? E nós sabemos que a pressão é dada pela força sobre área, tá? Guarda esse conceito aqui que é importante. Pressão é dada força sobre área. Vamos lá. Está aqui o êmbolo que ele fala na questão, certo? E a pressão realizada nesse gás aqui ó, é feita através do peso do êmbolo, certo? A força que está realizando pressão aqui é o peso do êmbolo, somente o peso do êmbolo, ok? Já na outra situação que eles nos forneceu, a pressão, a força que realiza a pressão é o peso do êmbolo juntamente com o peso da areia, ó. Certo? Ok? Portanto, é interessante esse entendimento aqui para nós darmos continuidade na questão. Ok? Se nós notarmos, o processo é o quê? Isotérmico, como ele diz na questão. Ou seja, a temperatura é igual, tanto a temperatura inicial a temperatura final. Ou seja, eu posso cancelar, obtendo pressão inicial é igual ao volume inicial e pressão final é igual vezes volume final. Ok? Substituindo 1 e 2 em 3, certo? Esse 2 aqui, ó, nós podemos já inferir sobre isso aqui, ó. Essa pressão inicial, eu posso ver que é o quê? O peso do êmbolo sobre a área do êmbolo, ó. Certo? E essa pressão final é o peso do êmbolo mais o peso da areia sobre a área do êmbolo, continua a mesma. Ok? Vamos lá aqui, ó. Inicialmente eu substituí logo 1 em 3, certo? Ok, ó. Na questão de lidar com o volume final, é 1/3 do volume inicial. Eu posso, como eu tenho um volume inicial aqui, eu posso cortar. E eu obtenho que a pressão final é igual a 3 vezes a pressão inicial. Se a gente fosse olhar os itens, nós iríamos ver que tem um item dizendo que é P, que é 3P. Ou seja, eu poderia inferir que é esse item, mas não é. Porque aqui nós estamos lidando com pressão. Lá na resposta ele quer o peso. Certo? Ó, substituindo. Sei que o peso final, a pressão final, aliás, é dada por peso do êmbolo mais o peso da areia sobre a área, que é igual a 3 vezes o peso do êmbolo sobre a área. Eu posso cortar, continuando aqui, só um instante. Eu posso cortar área com área. Daí eu tenho que, resolvendo a questão, o peso da areia é igual a 2 vezes o peso do êmbolo. Dessa forma, pode-se afirmar que o peso total dos grãos de areia colocados sobre o êmbolo é igual a 2 vezes o peso do êmbolo. Esse P aqui, que tem nos itens, é o P que ele dá na questão, porque ele diz que o peso do êmbolo é igual a P. Ok? Portanto, resposta correta, item D. Bem, vamos para a quarta questão. O que é que ela diz? Uma questãozinha da PUC. Um certo gás ocupa um volume de 41 litros sob pressão de 2,9 atmosferas, a temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23 e a constante universal dos gases perfeito é 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Nessas condições, o número de moléculas contidas no gás é aproximadamente... Bem, aqui já é importante nós atentarmos para a seguinte situação.
nós temos que analisar dimensionalmente as unidades, certo? Como ele deu uma constante e ele deu a unidade dessa constante, é interessante que os outros valores dados na questão estejam de acordo com essa constante. Por exemplo, aqui nós temos 7 atmosferas e aqui está em atmosfera também. O volume ele deu em litros e aqui nós temos litros também, só que a temperatura ela está em Celsius, ou seja, nós temos que passar essa temperatura para Kelvin, ok? Mas vamos lá, vamos aos itens, já nós fazemos isso, vamos aos itens. 3 vezes 10 a 24, certo? Número de moléculas. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 3 vezes 10 elevado a 29 moléculas. 5 vezes 10 a 23 moléculas. E 2 vezes 10 a 23 moléculas. Bem, vamos lá para a resolução da questão. Como de costume, sempre bom colocar os dados da questão antes de resolvê-la. Tá aqui os dados. Ele deu que o volume era 41 litros, a pressão 2,9 atm, a temperatura 17 graus Celsius, o número de Avogadro 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ok? E a constante dos gases 0,082 atm litro por mol Kelvin, ok? Ele quer o número de moléculas, ok? Dado essas condições, o que é que eu faço para resolver a questão? Aí você vai ter que utilizar uma equação muito famosa, a equação de Clapeyron, ok? E ela diz o seguinte, ó, que PV é igual a NRT. Essa equação que derivou a equação geral dos gases, ok? Equação geral dos gases perfeitos, é a partir dela que a equação geral dos gases perfeitos é deduzida, certo? Portanto, a equação é assim, ó, PV é igual a NRT, ou seja, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura, certo? Ele deu o volume, deu a pressão, deu a temperatura, deu a constante. Pronto. Simples aplicação de fórmula, ok? Eu já transformei a temperatura de Celsius para Kelvin. Ó. Substituindo os valores nós temos. Agora, simples cálculo, né? Dessa forma eu tenho que o número de mols é igual a 5, certo? Ou seja, eu tenho o número de mols é igual a 5. Essa não é a resposta. Ele quer o número de moléculas, certo? Sabendo que 1 mol nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, dada a constante de Avogadro, que ele deu aqui, ó. Quanto 5 mols terão de moléculas? 5 mols terão 3 vezes 10 a 24 moléculas, aproximadamente, certo? Portanto, o item correto é o item A, ok? Portanto, galera, foi isso. Espero que não tenham dúvidas. Qualquer dúvida, pergunte ao professor, ok? E é isso. Valeu!